Então, nós vamos continuar hoje para darmos sequência à parte de movimentos. Então, nós acabamos de trabalhar o conceito de mastigação, que é um processo que acontece na cavidade oral, e agora nós vamos passar para a próxima etapa. Então, depois que o alimento sofreu alguns ciclos mastigatórios, uma parte desse alimento, que a gente chama de bolo alimentar, será separado na cavidade oral com o auxílio da língua e vai iniciar a deglutição. O que é a deglutição? Definição. Primeira coisa, o que é a deglutição? A passagem do alimento da cavidade oral, passando pela faringe, pelo esôfago, chegando até o estômago. Então, esse trajeto do alimento se deslocando da cavidade oral, faringe, esôfago até estômago, eu chamo de deglutição. A deglutição é um componente regulado, tá? E ela também tem na sua organização fases que são de controle voluntário ou de caráter voluntário, ou seja, que o indivíduo pode conscientemente interferir, e tem etapas de caráter involuntário, tá? As etapas involuntárias predominam, tá? Na deglutição. Para isso, para entender melhor essa passagem do alimento da cavidade oral, faringe e esôfago, nós temos então a deglutição dividida em etapas. As etapas oral, faríngea e esofágica, tá? Em termos de regulação, esta etapa aqui é a mais curta e ela é de caráter voluntário. Então, a fase que eu chamo de oral da deglutição é o início da deglutição, ela é de caráter voluntário. Quer dizer, o indivíduo interrompe conscientemente o ciclo mastigatório. Com o auxílio da língua, ele faz movimentos que separam uma quantidade do bolo alimentar na cavidade oral e começa a direcionar isso, a língua mesmo, empurrando esse bolo alimentar para o próximo segmento, que é a faringe. Então, a primeira fase é bem curta, é rápida e é de caráter voluntário, porque quem está determinando o controle é o indivíduo, via movimentos, principalmente da língua, que vão selecionar uma parte do bolo e vão encaminhar para a faringe, tá? Esse controle está sendo programado lá no córtex motor e a ordem está descendendo para o tronco encefálico de novo, de onde vêm os neurônios para o controle do movimento da língua, e essa etapa chama-se fase oral. Assim que o alimento sai da cavidade oral, quer dizer que a língua empurrou ele adiante, o próximo segmento a receber o alimento é a faringe, tá? Por isso fase faríngea. Essa é uma fase também de curta duração, porque relembrem que a faringe, ela é um segmento comum ao sistema digestório, quer dizer, por onde passa o alimento, e ao sistema respiratório, por onde passa o ar. Quando eu tenho o alimento na faringe, a respiração é interrompida. A sede da respiração também está no tronco encefálico. E os centros desse processo da deglutição e da respiração são próximos e trocam informação, e isso favorece esse controle preciso, de tal maneira que, uma vez o alimento estando dentro da faringe, você para de respirar. O alimento passou pela faringe, vai entrar no esôfago, aí você volta a fazer o ciclo respiratório, por isso a fase faríngea é rápida também, e ela é de controle involuntário. Então, nesse caso, nós temos um caráter involuntário do controle, tá? Por que é involuntário? Porque os neurônios que controlam a fase faríngea são basicamente a sede, é o centro da deglutição. Então, nós tínhamos lá na cavidade oral, para controle da mastigação, o centro da mastigação. Nós também temos um centro da deglutição, tá? Este centro da deglutição também fica no tronco encefálico, tá? Então, ele regula as etapas involuntárias. Quais são as etapas involuntárias? Faringe e esôfago. Então, as etapas faríngea e a etapa esofágica da deglutição são controlados involuntariamente, porque a sede é basicamente neurônios do centro da deglutição. O controle está lá, esse controle está no tronco encefálico, não recebe influência do nível superior. Repare que se o teu alimento está na tua faringe ou no teu esôfago, dificilmente você conscientemente vai regular o que acontece com esse alimento.
Você vai dizer, olha, eu não quero mais que a faringe empurre o alimento, eu não quero que o esôfago... Isso não vai acontecer, porque o controle está sendo automático, inconsciente e involuntário por neurônios do centro da deglutição. Esses neurônios também ficam no tronco encefálico, esses neurônios também recebem aferências desses locais. Então, a tua faringe e o teu esôfago, eles têm neurônios sensitivos na sua composição, e esses neurônios enviam informações ao tronco encefálico, basicamente ao centro da deglutição, e vão dizer para o centro da deglutição o tamanho do bolo alimentar, e isso vai ser usado como informação para regular a força de contração que vai auxiliar a descida do alimento. Então, uma vez o alimento tendo penetrado na faringe, a faringe, os neurônios do interior da faringe vão encaminhar essa informação ao centro da deglutição, e os neurônios de lá do tronco vão responder à musculatura, né, anterior do pescoço, e essa vai auxiliar com uma contração que vai empurrar rapidamente o alimento do interior da faringe para o próximo segmento, que é o esôfago. A maior parte da deglutição, ou o maior tempo gasto na deglutição, é a passagem esofágica. Por isso nós vamos perder um tempo maior entendendo o que acontece aqui no esôfago. Porque este início da seleção oral voluntária, a passagem pela faringe é muito rápida, e aí a maior parte do tempo gasto, que leva em média de 6 a 8 segundos, está no esôfago, tá? Que é então um tubo, né? E a composição do esôfago tem as suas particularidades. Ali existe uma regulação involuntária e existe uma combinação de centros de comando autonômico, sistema nervoso autonômico, e sistema nervoso entérico, né? Aquele grupamento de neurônios exclusivos do trato. Então, no esôfago, a regulação da passagem do alimento no esôfago será determinada pelo controle do sistema nervoso autônomo, junto com o sistema nervoso entérico. Ambos estarão auxiliando para que o esôfago organize contrações e relaxamentos que permitam a descida desse alimento até o próximo segmento, que no caso seria o estômago. Então, nós falamos que basicamente o que acontece no esôfago em relação ao movimento é uma onda peristáltica, que é aquela onda de contração, relaxamento, contração, relaxamento, contração, relaxamento, que move o alimento, tá? Então, o tipo principal de movimento do esôfago, aqui nós podemos classificar, é um peristaltismo. E aí ele tem um modo de funcionamento, por isso eu vou falar mais especificamente do deslocamento do alimento no interior do esôfago, né? Porque é uma fase onde o alimento demora um pouco mais e é uma fase que nós temos algumas particularidades, né, de controle em relação a outros segmentos, tá? Então, vou fazer um esquema de um esôfago, de novo, né? Um esquema que não é apropriado, né? Mas que vocês vão procurar nos livros, vão procurar nos artigos científicos, vão procurar nas imagens, né, da internet e vão ver imagens apropriadas do esôfago para entender mais adequadamente o que eu estou falando. Eu vou usar aqui para esquematizar a minha fala. Então, o esôfago, ele tem um anel contrátil aqui, ó, na sua parte superior, e tem um anel contrátil na sua parte inferior. Então, imaginem que é um tubo, tá? Que tem aquelas paredes de músculo, e aí existe particularidade, tá? Na parede do esôfago. O início do esôfago, o primeiro terço do esôfago é musculatura esquelética. Mais ou menos no meio do esôfago, eu tenho uma transição entre musculatura esquelética e musculatura lisa. Então, em termos de constituição muscular, digamos assim, a parede do esôfago é um órgão particular, porque ele tem uma mescla, a parte inicial dele, próxima à faringe, é musculatura esquelética, existe uma zona de transição onde eu tenho músculo esquelético e músculo liso, e o terço distal, né, a parte distal lá do esôfago, mais próximo ao estômago, é musculatura lisa, tá? Bom, então, imaginem que aqui acima eu tenho a faringe, tá? E aqui abaixo eu tenho o estômago, tá? Então, o esôfago é esse tubo que conecta a faringe ao estômago.
é um tubo cilíndrico que quando não tem alimento no seu interior, a gente fala que as paredes, que a sua mucosa, aquela parte interna, estão colabadas. Quer dizer, estão encostadas umas às outras, né? Quando o esôfago aí ele está vazio, tá? Eu vou colocar aqui esôfago, só para que ninguém olhe e fale assim, o que essa professora desenhou aí, que eu não tenho a menor ideia. Então, isso aqui é um esquema de um esôfago. O esôfago, ele tem no seu interior, na sua luz, tá? As células que produzem muco constantemente. Então, o interior do esôfago, ele é bem lubrificado. Se você pudesse passar a mão, seria como se tivesse um gelzinho. Essa lubrificação ocorre pela produção constante de muco pelas células chamadas caliciformes. Esse muco do interior do esôfago, ele é importante para favorecer o deslizamento do bolo alimentar. Então, quando o bolo alimentar entrar aqui, ele vai descer mais fácil pela presença desse gel, desse muco, que protege a parede do esôfago e que favorece o deslizamento. Além disso, esse muco é rico em bicarbonato e faz com que o interior do esôfago seja protegido de acidez ou de alterações de pH, tá? Bom, quando então eu não tenho alimento no esôfago, ele fica com as paredes colabadas, tem esse muco no seu interior e ele é fechado na superfície, superior, próximo à faringe, e ele é fechado na parte próxima ao estômago por esfíncteres. Esfíncter esofágico superior. Então, inicialmente, no início do esôfago, eu tenho o esfíncter esofágico superior, tá? E lá no final do esôfago, para a entrada para o estômago, eu tenho o esfíncter esofágico inferior, tá? Esses esfíncteres, quando você não está fazendo deglutição, eles estão com uma contração tônica, que a gente chama, tá? O que quer dizer isso? A musculatura esfíncter é sempre uma espessura maior de músculo, tá? Então, tanto o esfíncter esofágico superior quanto o esfíncter esofágico inferior, eles ficam tonicamente contraídos. Tonicamente quer dizer que a maior parte do tempo eles têm um grau de contração. E isso, quando eu não estou deglutindo, faz com que o esôfago fique fechado no seu interior. Isso é importante por duas razões. Quando eu tenho a contração do esfíncter esofágico superior, eu evito que o ar que fica na cavidade oral enquanto eu falo e faço outras atividades entre para o esôfago. E a contração do esfíncter esofágico inferior, ele é importante porque ele evita que o conteúdo ácido do estômago suba para o esôfago. Isso pode acontecer eventualmente? Pode, né? Quando eu tenho algum problema nesse esfíncter ou quando eu tenho um excesso de produção de ácido, esse ácido sobe para o esôfago. Isso gera a azia, né? Que é o excesso de acidez, que dependendo da situação você percebe na cavidade oral, quer dizer que está indo muita solução ácida para o interior do esôfago. Não é uma situação fisiológica normal. Em situações fisiológicas normais, independente do seu estômago estar cheio de alimento, os seus esfíncteres, eles estão fechados e eles asseguram, principalmente o esfíncter esofágico inferior, assegura, portanto, que não vai passar nem alimento e nem ácido para o interior do esôfago, tá? Então, na ausência de alimento, a parede do esôfago está colabada, tem uma contração do esfíncter esofágico superior e tem uma contração do esfíncter esofágico inferior, tá? Na deglutição, o que vai acontecer? Na deglutição, quando o alimento estiver na faringe já, o alimento penetrou na faringe, o sinal, né, o sinal aferente já avisou o centro da deglutição. Olha, tem alimento na faringe, vamos preparar o esôfago. A primeira coisa que tem que fazer é um relaxamento desse esfíncter. Então, isso aqui tem que relaxar para o alimento poder descer. Então, enquanto o alimento está na faringe, já passando pela faringe, há inicialmente um relaxamento do esfíncter esofágico superior. Esse relaxamento é basicamente controlado pelo sistema nervoso autonômico, tá? Então, assim que o alimento penetrou na faringe, os neurônios aferentes comunicam os centros do tronco encefálico,
o centro lá da deglutição, e a primeira resposta que o esôfago vai sofrer é um relaxamento do seu esfíncter esofágico superior. Quer dizer, o esfíncter vai abrir para favorecer a entrada do alimento, tá? Um processo regulado pelo sistema nervoso autonômico. Quando esse alimento penetrar, né, vamos desenhar aqui um bolo alimentar no interior do esôfago, a presença do alimento vai distender o órgão. Tá? Então, a própria presença do bolo alimentar distende a parede do esôfago. Neurônios sensitivos dessa parede geram um novo sinal e dizem, olha, tem realmente alimento aqui. Esse sinal aferente é encaminhado lá para o tronco encefálico e vem uma resposta, que agora vem sistema nervoso autônomo e sistema nervoso entérico, ambos, tá? Então, ambos os sistemas serão avisados. O sistema nervoso autônomo foi avisado por esse sinal aferente ir ao tronco encefálico. Lembrem que o tronco encefálico também é sede de controle autonômico, basicamente de visão parasimpática, tá? Então, o sistema nervoso autônomo vai responder porque foi avisado da presença do alimento. Então, a distensão mecânica do alimento é sentida por neurônios da parede do esôfago. Envia um sinal ao tronco encefálico. O centro da deglutição responde com atividade motora. Sistema nervoso autônomo. Também os neurônios da parede do esôfago, que formam o sistema nervoso entérico, também são neurônios mecânicos sensitivos que percebem a distensão e eles vão enviar um sinal local para a musculatura da parede do esôfago. A primeira coisa decorrente desse sinal é uma onda peristáltica, tá? Onda peristáltica, que vem de peristaltismo, primária. Tá? Então, vai se iniciar, a partir da chegada do alimento do interior do esôfago, uma onda peristáltica primária. Tá? O que é isso? Essa onda vai iniciar um anel contrátil no início, logo abaixo do esfíncter esofágico superior, e esse anel vai descer e vai ondas de contração e relaxamento que vão começar a empurrar esse bolo alimentar até o final do esôfago, vão promover o relaxamento do esfíncter esofágico inferior e vão jogar esse alimento no interior do estômago. Essa primeira onda contrátil a gente chama de onda porque ela inicia no começo do esôfago e se propaga até o final. Ela é coordenada pelo sistema nervoso autônomo e sistema nervoso entérico. Então, são neurônios desses sistemas que, via liberação de neurotransmissores, regulam a musculatura que constitui a parede do esôfago e propiciam contração, relaxamento, contração, relaxamento, contração, relaxamento, de tal forma que esse bolo alimentar vai sendo empurrado. Vão relaxar o esfíncter esofágico inferior e vai jogar esse bolo alimentar, então, para o interior do estômago. Normalmente, esta onda peristáltica primária é suficiente para encaminhar esse bolo alimentar até o estômago. Mas vamos supor que por algum motivo, após essa onda peristáltica primária aí, sobrou uns restinhos de alimento no interior do esôfago, quer dizer, não passou todo o alimento. Neste caso, depois que a onda peristáltica terminar, a parede toda vai relaxar e vai voltar a tentar ficar colabada. Quando ela voltar para o relaxamento, ela vai encostar, digamos assim, nesse resto de alimento que está ali. E vai perceber, os neurônios da parede vão perceber que ainda tem alimento no interior do órgão. E aí vai iniciar uma onda peristáltica, de novo, né, porque é peristaltismo, secundária. Então, eu vou ter uma onda peristáltica secundária. Quer dizer, deste ponto onde está o alimento parado, vai iniciar de novo um anel contrátil que vai empurrar esse bolo alimentar até o estômago também. Esta onda peristáltica primária é basicamente modulada por neurônios do sistema nervoso entérico, plexo mioentérico e plexo submucoso. Tá? Então, o movimento típico do esôfago é peristaltismo. O peristaltismo, ele visa mover o alimento da parte superior do esôfago até o final para que ele caia no estômago. Quem coordena isso? O início da entrada do alimento, o relaxamento do esfíncter esofágico superior é regulado basicamente pelo sistema nervoso autônomo junto com o entérico.
Quando o alimento chega dentro da faringe para o esôfago, surge uma onda contrátil, que eu chamo de onda peristáltica primária, que se propaga pela musculatura toda do esôfago e vai até o esfíncter esofágico inferior e vai empurrar esse bolo alimentar para o estômago. Esse controle é sistema nervoso autônomo e sistema nervoso entérico. Caso essa onda peristáltica primária não seja suficiente para retirar todo o alimento do interior do esôfago, quando o esôfago voltar à posição de relaxamento, as paredes, os neurônios que compõem a parede vão perceber restos alimentares, surge então uma onda peristáltica secundária que surge a partir do local onde está esse resto de alimento e se propaga dali para baixo, empurrando esse resto alimentar para o estômago. Eu chamo essa segunda onda de onda peristáltica secundária e aí ela é basicamente controlada pelo sistema nervoso entérico, certo? Coisas frequentes, anormalidades frequentes que acontecem nesse trajeto. Então, um dos problemas comuns que eu acabei de mencionar para vocês é o fato desse esfíncter esofágico inferior não ter o seu controle de contração, né, muito bem estabelecido. E isso pode fazer com que o conteúdo ácido do estômago volte ao interior do esôfago. E aí, aqui é um pH básico com um pH mais neutro com pH ácido, né? E esse conteúdo ácido que chega para o interior do esôfago pode, então, causar lesões, né, da mucosa esofágica. E os primeiros sintomas disso são a azia, tá? Existem diferentes causas de problemas desses esfíncteres que precisam ser investigados. Se é um problema da regulação da contração, se é uma hipertrofia do esfíncter, se é um problema da musculatura, então aí existem várias possibilidades, tá? Um segundo problema que pode acontecer é o acúmulo de alimento dentro do esôfago. Então, nesse caso, eu posso ter indivíduos com alguns problemas de controle da contração. Essa onda peristáltica não é forte o suficiente para empurrar o alimento e acaba acumulando alimento mais frequentemente no interior do esôfago. Isso gera uma dilatação com o tempo da parede do esôfago e isso é chamado de megaesôfago, tá? Então, isso é um problema que pode acontecer, uma inabilidade do movimento contrátil da parede do esôfago de empurrar, né, o alimento adiante, e isso leva a um acúmulo de alimento no interior do esôfago, o que pode levar com o tempo a uma dilatação dessa parede e levar então ao que a gente chama de megaesôfago. São problemas comuns que ocorrem nessa estrutura. A única função do esôfago é fazer essa passagem para o estômago de uma forma lenta e regulada para favorecer o processo adiante. A fase esofágica é a fase maior da deglutição e ela é de caráter totalmente involuntário porque ela é controlada basicamente pelo tronco encefálico, que é sede do sistema nervoso autônomo e que é sede também do controle do centro da deglutição. Adicionalmente, o controle do peristaltismo é feito por neurônios da própria parede do esôfago, que é sistema nervoso entérico, tudo de caráter automático e involuntário. Tá? Então, deglutição, passagem do alimento da cavidade oral, faringe e esôfago para o estômago. Deglutição tem 3 fases, oral, faríngea, esofágica, sendo a fase oral a única voluntária, caracterizada por um controle de seleção do bolo alimentar com a língua e o deslocamento ou empurrar esse bolo alimentar para a faringe. Uma vez o alimento atingido a faringe, eu tenho fase faríngea, rápida, involuntária, tem o bloqueio da respiração, tem uma onda contrátil forte, né, regulada pelo centro da deglutição, sede no tronco encefálico, que rapidamente empurra o alimento para o esôfago. Começa então a fase esofágica, completamente involuntária, regulada pelo sistema nervoso autônomo e sistema nervoso entérico. O movimento típico do esôfago é o peristaltismo, e isso leva ondas peristálticas primárias e secundárias, cujo objetivo é se propagar ao longo do órgão e com isso fazer um movimento que direciona o alimento rapidamente para o próximo segmento, que é o estômago, tá? No esôfago não ocorre nenhum tipo de secreção digestiva, né? E, portanto, não existe a necessidade de outro tipo de movimento ali do órgão. Então, com isso, nós encerramos as etapas iniciais do processamento
de movimento do alimento, mastigação, deglutição. Nas próximas aulas nós vamos trabalhar agora movimentos do estômago, que são mais complexos e mais elaborados que esse, e vamos descobrir quais são as tarefas e os centros de regulação desse processo. Bom domingo para vocês.